Essa semana eu estive pessoalmente em uma concessionária e o que eu vi, ao colocar as contas no papel, eu não recomendo para ninguém. Você teria coragem de comprar um Volkswagen Nivus de 140 mil reais e simplesmente dar outros 56 mil reais de juros para o banco? Muita gente faz isso, sem perceber o custo de oportunidade. Por isso hoje eu vou te mostrar que com paciência e usando a estratégia do Tesouro Selic, você consegue comprar esse carro à vista e ainda terminar com uma reserva de 110 mil reais. Se você quer entender como fazer o dinheiro trabalhar para você e não para o banco, este raio-x é para você. Bom, pessoal, o nosso objeto de pesquisa de hoje é o Volkswagen Nivus 1.0 TSI modelo 2026. O valor de tabela dele é 140 mil reais. Na concessionária, se você for comprar lá, eles pedem uma entrada de no mínimo 30%, que equivale a 42 mil reais. Tá? O saldo a financiar é de 98 mil reais. Prazo de contrato, 60 meses. Bom, pessoal, antes de começar lá aí na parte lá do financiamento, eu queria alertar vocês que o vendedor não te fala antes de você assinar o contrato, tá? O primeiro emplacamento e taxas de vistoria, placa Mercosul, emissão de documentos. Você tem que pagar isso tudo aí e pensando já junto já com a parcela que você vai pagar, a primeira parcela que você vai pagar do financiamento de 60 meses. IPVA e licenciamento. Aqui em Minas aqui o IPVA é em torno de 4%, que daria mais ou menos R$ 5.600 de IPVA. Tá? Você planejar em dividir ou pagar à vista. Você tem que, ao tirar o carro, você precisa pagar um seguro também. Não consegui ver a cotação do seguro desse carro, mas eu acredito que deve ser em torno aí de uns 2, 3 mil reais. A revisão a cada 10 mil quilômetros ou um ano, você precisa fazer revisão desse carro também, certo? E sem contar a depreciação imediata, né? Ao você tirar da concessionária, você tem uma depreciação aí de mais ou menos de 10 a 15% do valor comercial. E coloquei até um alerta pé no chão aqui, tá? Comprar um carro exige planejamento. Se você não pagar, o banco vai e te toma. Bom, pessoal, vamos aos finalmente aqui, né? Qual foi a proposta lá do vendedor, né? A taxa de juros lá que ele está cobrando lá é 1,59 ao mês, né? Que dá no total aí de 20,9 ao ano, tá? São 60 parcelas de 2.580, certo? No total, essas 60 parcelas dá em torno de R$ 154.800, tá? O custo total financiado, a entrada, que seria de R$ 42 mil reais, mas o total das parcelas sai em torno de, esse carro vai sair em torno de R$ 196.800. Você vai dar de juros para o banco aí em torno aí de R$ 56.800, né? Eu até coloquei outra observação aqui também, a questão da regra, né? Você entrar numa parcela, você precisa ganhar em torno aí mais ou menos de 3 a 4 vezes o valor da parcela. A pessoa, para entrar numa parcela dessa aí de R$ 2.580, precisa ganhar no mínimo R$ 8 mil reais a R$ 10 mil reais por mês, certo? Bom, pessoal, a segunda opção que o vendedor me passou foi o consórcio, tá? O valor da carta de crédito seria de 140 mil, tá? Eu daria um lance de 42 mil no primeiro mês, tá? Segundo ele, era bem provável de conseguir tirar, né, dando esse lance de 42 mil reais, certo? Só para saber aí questão de taxa de administração, fundo de reserva, está girando em torno aí de 20%,
no período de 60 meses, certo? Você, dos 140 mil, você dando um lance de 42 mil reais, você vai ter um saldo restante a financiar, né, ou pagar o consórcio, como você entender melhor, de 98 mil reais, certo? E aquele negócio, né, o consórcio, você tem a opção de abater as prestações de trás para frente, tipo assim, vamos supor que esses 42 mil reais você consegue abater 20 parcelas, aí você fica devendo 40. Ou você pegar e diluir esse valor nas prestações, esses 42 mil reais nas prestações, certo? No caso aqui da conta que ele fez para mim, daria 60 parcelas de 2.100 reais, que ao multiplicar em 60 meses dá 126 mil reais. Quer dizer, dos 98 mil reais, estaria subindo para 126 mil a princípio. Sabemos que o consórcio oscila. E eu vou estar até mostrando aqui agora na próxima página os prós e os contras referente ao consórcio, certo? E o custo total, né, do Volkswagen Nivus de 140 mil reais, ele vai sair para mim por 168 mil reais. É uma condição bem mais viável referente ao financiamento, né? Mas aí eu vou estar explicando aqui mais pro final. Bom, pessoal, se você está gostando do vídeo, se inscreva aí no canal para dar uma força pra gente aí e deixa o seu like aí para ajudar o YouTube a divulgar essa educação financeira para bastante pessoas aí, certo? Vamos seguindo aqui. Os 5 prós do consórcio. É sem juros compostos, né? Cobra apenas a taxa de administração e o fundo de reserva. No caso, seria uma poupança forçada, eu digo isso, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade na questão de guardar dinheiro e é uma opção, certo? Tem poder de barganha à vista, né? Com uma carta contemplada, você pode estar trocando em, em outro bem, né? Atualização da carta de crédito, né? Eu coloquei aqui o reajuste, acompanha o IPCA, né? O uso estratégico do lance, né? Você pode estar dando um lance aí, os 42 mil abate o valor da parcela ou reduz o prazo de contrato, certo? Bom, pessoal, eu coloquei as 5 armadilhas do consórcio, tá? Os contras. A parcela não é fixa, né? Ela vai se ajustando aí no decorrer dos meses, dos anos, tá? A tendência é só subir por conta da inflação. Sem prazo garantido, vamos supor, se programa te dá esses 42 mil reais de lance e uma outra pessoa, né, conforme for no grupo lá, a pessoa acaba dando um lance maior do que o seu, você fica a ver navios, né? E não consegue tirar. Custo fora da carta, né? Ao você ser contemplado no consórcio e for pegar um carro, você tem que pagar o frete, emplacamento, seguro e assim vai, tá? Você também passa por uma análise de crédito, tá? Aquilo que eu estava falando, você precisa ganhar de 3 a 4 vezes o valor da carta de crédito, aliás, da parcela. E caso você não consiga, você precisa aí de um fiador que ganhe acima disso aí para assinar para você tirar o bem. E tem a pegadinha da desvalorização, né? Você vai pagando, vamos supor, você tirou o veículo agora no ano de 2026. Chegando lá no ano de 2030, por exemplo, o seu carro está bem desvalorizado, vamos supor que ele está valendo 50%, né? E você vai estar pagando prestação de carro novo. Tem essa grande desvantagem. Bom, pessoal,
Eu coloco aqui para vocês a estratégia pé no chão e digo por experiência própria, né, que a mais inteligente que geralmente eu pratico, tá? É aplicar esse dinheiro no Tesouro Selic, tá? Vou fazer uma conta, fiz uma conta aqui para vocês aqui, né? Vamos supor que você tem esses 42 mil reais da entrada, né? Você já pega, aporta esses 42 mil reais. E se você tem esse valor de 2.580, você vai aportando durante 60 meses. O rendimento que eu coloquei estimado aqui para fazer essa conta é mais ou menos 10%, tá? Sabendo que a taxa do Tesouro Selic hoje está em torno aí de 14%. Ela pode estar oscilando para cima ou para baixo, mas eu coloquei uma média conservadora de 10%, tá? Total tirado do bolso, 196.800. Juros gerados a seu favor, 54 mil reais. Você teria 54 mil reais a seu favor somente de juros. Mantendo acumulado aí, no final, 250.800. Certo? Olha a diferença. Bom, pessoal, aqui eu fiz um quadro comparativo geral de 60 meses, tá? Entre o financiamento, consórcio e Tesouro Selic. E você vai ver como é abismal, né? Como o pessoal fala, a diferença é muito grande a seu favor e contra, certo? No financiamento de 60 meses, você estaria pagando aí uma prestação de 2.580, dando um total de 196.800, somados os 42 mil, tá? Você tem um carro imediato, tá? E você vai pagar 56.800 de juros para o banco, tá? No consórcio, né? Lembrando que você também vai dar um lance de 42 mil reais e vai estar pagando uma parcela aí, a princípio, de 2.100 reais, tá? Sabendo que a tendência dessa parcela é só subir, tá? E a princípio esse consórcio vai sair para você no valor de 668 mil reais. E eu coloquei aqui também, né? Depende da sorte, lance e a parcela com inflação, né? A tendência dela é só subir. E se você aplicar, né, no Tesouro Selic, aportar todo mês, durante 60 meses, né? Lembrando que o aporte inicial será de 42 mil reais e os aportes mensais de 2.580, tá? Você vai ter um montante de 250.800. Isso aí é por baixo, tá? Aquela taxa lá que eu coloquei de mais ou menos 10%, uma taxa conservadora, tá? Do Tesouro Selic. Você compra o carro à vista e sobra mais de 110 mil reais para você, certo? Bom, pessoal, depois de ver esses números, a pergunta que fica não é se o Nivus é um bom carro, mas sim de qual lado da mesa você quer estar nos próximos 5 anos. Do lado de quem entrega 56 mil reais para o banco ou do lado de quem constrói uma reserva de 110 mil no Tesouro Selic. Eu quero saber a sua realidade. Se você tivesse esses 2.580 reais sobrando hoje, você teria a disciplina de investir no Tesouro ou a tentação de assinar o financiamento falaria mais alto? Seja sincero aqui nos comentários. Se esse raio-x abriu os seus olhos, clica no botão de curtir e compartilhe com aquele amigo que está prestes a entrar em um financiamento de 60 meses. Vamos ajudar mais pessoas a construir um patrimônio com os pés no chão. Até o próximo vídeo.